E Jesus olhou para aquela figueira e falou: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E passou com seus discípulos. E aí onde nós lemos, na manhã seguinte, eles voltaram e passaram novamente pela figueira, e Pedro se admirou, olhou e falou: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. E o Senhor falou: tendes fé em Deus. Tudo o que disserdes vos será feito. Tende fé em Deus. Porque se você tiver ousadia de dizer a um monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele, assim será contigo. Queridos, mas o que acontece muitas vezes na nossa vida? Nós não conseguimos muitas vezes romper a barreira do que está acontecendo, romper a barreira da situação e entender que o poder de Deus é o poder da palavra, o poder de Deus que está dentro de nós tem que nos impulsionar a dizer, tem que nos impulsionar a romper o que está acontecendo. Quando nós começamos a olhar para as nossas dificuldades, para o que acontece na nossa vida, a gente perde o norte. A gente tira o olho da palavra e a gente começa a colocar o olhar nas coisas que estão acontecendo. Todas as vezes que você colocar o olhar e enfatizar o que estiver acontecendo na sua vida, entenda, você está perdendo a visão da palavra. A visão da palavra, ela não nega os fatos, porque fé não nega os fatos, mas fé atropela os fatos. A fé não fala o que está vendo, a fé fala o que quer viver. A fé não fala os fatos que estão acontecendo, mas a fé, ela fala do que é a declaração da palavra sobre a sua vida, daquilo que tem que acontecer. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção daquilo que se não vê. Então, se você tem fé, você precisa exercitar essa fé acima do que está acontecendo. Você precisa exercitar essa fé acima de todos os problemas que estão tentando te sucumbir. Todos os problemas estão chegando, mas você não está nem aí para os problemas. Você vai atropelar os problemas. Você vai levantar a voz profética que o Senhor te deu, que está dentro de você, e você vai atacar. O que falta hoje em dia na igreja que eu falo não é aqui, né? É toda a igreja do Senhor. O que falta hoje em dia é nós sabermos quem nós somos em Cristo. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, queridos, não há capeta que sustente, não há situação que resista, porque aonde você chega, você entende que o poder chegou. Aonde você chega, você entende que a glória de Deus chegou. Aonde você chega, você entende que a luz de Deus chegou. Então, eu sempre falo isso, aonde você chegar, situações, pessoas e circunstâncias serão transformadas. Porque a luz chegou, porque você tem que ter certeza de quem você é em Cristo Jesus. Aonde eu chego tem que ter milagres, aonde eu chego tem que ter revelações, aonde eu chego tem que ter unção, aonde eu chego tem que ter transformação, porque eu carrego a luz chegou, o poder chegou, a palavra chegou, e a palavra em nós é o dínamo de Deus, a explosão de Deus, a dinamite de Deus. Então, nós não podemos nos conformar com coisas que estão acontecendo e estão nos deixando para baixo, com coisas que estão acontecendo e estão colocando o nosso olhar na situação. Precisamos voltar a nossa vida, voltar a nossa mente para a palavra, para que Deus possa fazer através de nós. Deus quer fazer em você e quer fazer através de você. Primeiro Deus faz em você, para depois transbordar e fazer através de você. Amém? Quantos estão comigo? Quantos estão pegando? Aleluia, não dorme não. Se dormir eu falo para acordar. Amém? Glória a Deus. Aqui não pode dormir não. A palavra de Deus, lá em Ezequiel 37, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar
de um lado para o outro e vi que o número deles no vale era grande e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza. Ele me disse: profetiza. Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem estava falando? Ezequiel. A palavra era de quem? Do Senhor. Eu quero que você entenda o quê? Quando você entende quem você é em Cristo e quando você abre a sua boca, não é porque você quer ser mais do que os outros. Não é porque você, agora só quer ser, porque agora só quer profetizar, agora só quer falar. Não, você precisa entender isso aqui. Quem está falando é o Senhor. Ouve a voz do Senhor. Quando eu falo que você vai entrar aqui e você vai sair daqui transformado e você vai sair diferente, não é porque sou eu, é porque eu entendo quem eu sou em Cristo. Não é porque sou eu, é porque Ele me deu autoridade. Essa autoridade é delegada e essa autoridade eu posso passar. Da mesma forma que eu falo, é o próprio Deus falando. Da mesma forma que eu profetizo, é o próprio Deus profetizando e vai acontecer. Porque a fé, ela não fica perguntando. Se você começa a perguntar, será que é mesmo? Será como vai acontecer? Ei, já não aconteceu. Sabe por quê? Dúvida anula a fé. Dúvida anula a fé. Nós não vimos ele aqui em momento nenhum perguntando, será, Senhor, que vai acontecer mesmo? Será que vai ser desse jeito mesmo? Eu estou andando em um vale, eu estou vendo ossos, só ossos secos, e algumas versões falam sequíssimos. Sequíssimos. E será que vai acontecer? Quando que acontece isso na nossa vida, queridos? Quantas situações você já passou que o Senhor te falou, profetiza. O Senhor te falou, fale a palavra. E você, muitas vezes, do seu interior, você pensa, será que vai acontecer? Será que é assim mesmo? Pode ter gente nessa sala aqui mesmo já falando, já se perguntando, será que vai acontecer? Será que é assim mesmo? Será que eu tenho esse poder? Será que se eu falar acontece? Queridos, dúvida anula a fé. Se você está fazendo essas perguntas na sua mente, se você está fazendo essas perguntas diante da situação, então você precisa se encher de fé. E sabe como que é o princípio de se encher de fé? É você ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então você precisa se encher de fé, você precisa ouvir mais do que está querendo te sucumbir. O que está te acometendo? É doença? Então vai ouvir sobre cura. Então vai ouvir sobre as experiências de cura, vai ler livros de cura, vai procurar a palavra de Deus aonde fala de cura, vai se encher da fé no tipo de cura. E quando essa fé chegar, você vai começar a falar. E você não vai começar a falar porque você tem fé, você vai começar a falar porque você crê na palavra. E quanto mais você fala, quais os ouvidos mais perto da sua boca é o seu. E você começa a falar, mesmo sem fé, mas você começa a ouvir. E quanto mais você fala, mais você ouve. Mais você fala, mais você ouve. E o ouvir gera o quê? Fé. Até chegar o momento, querido, que essa fé já impregnou dentro de você. E quando essa fé impregnar dentro de você, não vão ser mais palavras soltas. Agora vão ser palavras de poder. Agora vão ser palavras transformadoras. Agora vão ser palavras que é prego batido e ponta virada. Vão ser palavras que não voltam atrás. Vão ser palavras que não vão mais ser você que está falando. Agora é o próprio Deus usando a sua boca e profetizando sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que você ora, sobre as coisas que estão acontecendo. E não há demônio que segure, não há capeta que segure quando um homem ou uma mulher de Deus está cheio do poder, cheio da unção, cheio da fé. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele.
porei o Espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Sabe para que Deus quer te usar? Sabe por que Deus quer que você tenha uma fé inabalável? Sabe por que Deus quer que você ande em santidade? Sabe por que Deus quer que você ande atropelando as astúcias, as armadilhas de Satanás? Porque através da sua vida, Ele vai mostrar para as pessoas que Ele é o Senhor. Então, queridos, entenda uma coisa, não é sobre você, é sobre Ele. Tudo aquilo que você vive, andando como a palavra diz, em novidade de vida, as coisas acontecendo, transformações acontecendo, milagres acontecendo. Ei, não é sobre você, é sobre Ele. Não é para você se exaltar, é Ele. Mas Ele vai fazer através de quem? Bate no peito, fala através de mim. Eu sou a resposta para o mundo. Eu sou a resposta para aqueles que estão oprimidos. Eu sou a resposta para aqueles que estão enfermos. Eu sou a resposta para aqueles que estão precisando de um alento. Eu sou a resposta porque eu sou o espelho de Cristo. O modelo é Cristo. E Ele falou para mim: sede meus imitadores. Quando Ele fala sede meus imitadores, Ele não falou assim, eu fiz e vocês vão ver o que eu fiz. Não, Ele fala, eu fiz e vocês também vão fazer. E Ele ainda vai além, Ele fala, coisas maiores ainda. Se você não entende essa palavra, você vai viver só ouvindo a palavra como uma historinha. Mas a palavra, ela não é uma historinha. A palavra, ela é um modelo de vida. Ela é para ser vivida todos os dias. Ela é para você andar atropelando as obras do diabo, falando, Satanás, saia da frente ou eu te atropelo. Tem gente que tem medo de falar isso, pastor. Não mexe com ele não. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando você entende isso, você não tem medo de nada. Quando você entende isso, você entende que você é o poder de Deus aqui na terra. Nos últimos dias, Satanás tem travado a boca dos crentes, porque ele sabe que na língua, no poder da palavra, tem poder de vida e morte. A palavra tem poder de abençoar e a palavra tem poder de amaldiçoar. Quem escolhe como vai usar somos nós. Nós escolhemos como vamos usar. Então, quando você entende quem é você, você usa a palavra em tempo e fora de tempo. Aonde você chegar, tem que ser transformado. O que você falar tem que ser, não são palavras soltas. Evite palavras soltas. Evite ficar no meio de conversinha à toa, de conversinha fiada, de fofoquinha. Evite. Porque vai sair coisas da sua boca, querido. A palavra de Deus diz que nós somos enredados pelo que sai da nossa boca. O que é se enredar? É você se embaraçar. O que é se enredar? É você não conseguir sair da situação. Mas a palavra de Deus, lá em Hebreus 12:2, a palavra de Deus, ela diz assim, que nós precisamos, entenda, não é Deus que tira. Nós precisamos tirar os pesos, os embaraços e os pecados que tenazmente nos assedia para poder correr a carreira a qual nos está proposta. Existe uma carreira para você. Existe uma carreira para mim. Essa carreira, Deus quer que nós corramos de uma forma sobrenatural, mas nós só conseguimos correr se nós nos desvencilhar, tirar todo o peso. O que está sendo peso na sua vida? Tire. O que está sendo embaraço na sua vida? Tire. O que está sendo pecado na sua vida? Tire. Para que você possa ficar livre. Para que você possa correr de uma forma sobrenatural. Para que você possa alcançar tudo aquilo que o Senhor já preparou e declarou e liberou sobre a sua vida. Queridos, nos últimos tempos, tudo está sendo acelerado. Vocês já perceberam isso? Todas as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. As mudanças estão muito rápidas. Mas eu quero te trazer uma boa notícia.
Da mesma forma que as coisas estão acontecendo muito rápidas no mundo, da mesma forma, Deus também quer que aconteça muito rápido para os filhos. Acho que vocês não entenderam. Da mesma forma que está acelerado o mundo e estão acontecendo as coisas muito rápidas, Deus também quer acelerar para os seus filhos. Deus quer que chegue rápido na sua vida. O que é que você já pediu para Deus? O que é que você vem declarando para Deus? Intensifica a sua declaração para chegar mais rápido. Deus tem prazer em nos abençoar. Você sabe o que é prazer em abençoar? A palavra de Deus diz que lá em Hebreus 1:6, a palavra de Deus diz assim, que aquele, não está falando crente, não está falando aquele que jejuma, não está falando aquele que ora, a palavra de Deus está falando aquele significa qualquer um que ousar, aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, Ele se torna. Não está falando que Ele se tornará, não é futuro. Não está falando que Ele se tornou, não é passado. Está falando no momento que você busca. No momento que você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, crendo que Ele é capaz de mudar a sua vida, a sua história, transformar a situação, na hora que você busca Ele, com essa intensidade, crendo que Ele existe, Ele se torna galardoador. Galardoador significa recompensador. Você quer receber recompensa de Deus? Então, chegue diante de Deus crendo que Ele existe. Chegue diante de Deus crendo que Ele existe. Querido, chegar diante de Deus, agora eu abro um parêntese, chegar diante de Deus crendo que Ele existe, não é chegar com comiseração. Sabe o que é comiseração? Comiseração é achando que é o pior dos piores. Comiseração é você não saber orar como filho. Comiseração é você querer colocar para Deus só o que está acontecendo na sua vida. Isso é comiseração. Sabe aquele crente que para orar ele tem que ir para o quarto dele, ele tem que ajoelhar. Não, pastor, mas a palavra diz assim, o quarto que fala é dentro de você, é o seu coração, é a sua entrega. Você pode orar e conversar para Deus que Ele é seu Pai, é onde você estiver. Você pode orar dentro do carro, você pode orar no teu trabalho, você pode orar na rua andando, você pode orar em qualquer lugar, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, queridos. Mas aí, o crente, ele quer chegar diante de Deus, muda a voz, primeira coisa que faz. Oh, excelso, excelentíssimo, poderoso Pai amado, aqui está o teu servo diante de ti, eu não sou digno. Eu fico imaginando Deus olhando, e Deus querendo falar assim, para de palhaçada. Já imaginou isso? Deus, Ele é o seu pai. Ele é o meu pai. A coisa pior que existe para um pai é um filho chegar inventando moda. Querendo alguma coisa e tá, pai, mãe, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí você já sabendo o que ele quer, você já sabendo o que ele vai pedir, e você já sabendo o que você vai dar, e você ainda tem que ficar ouvindo isso. Deus é a mesma coisa. Deus, Ele gosta de alguém que tem o ímpeto, que seja direto, que seja rasgado. É do seu jeito que Deus te ouve. É do seu jeito. Mas, pastor, não sei orar. Você não sabe conversar com alguém? Você não sabe conversar, você não sabe falar para alguém o que você precisa, o que você quer, você não sabe falar das suas dificuldades, você não sabe pedir para Ele uma palavra, pedir para Ele algo para melhorar a sua vida. É assim que Deus quer. Então você chegar diante de Deus, crendo que Ele existe, se aproximar de Deus crendo que Ele existe, é quando você chega rasgando seu coração. Rasgando seu coração não é chorando, não. Não fala para o irmão que está do seu lado, não, mas Deus não se move por choro. A única coisa que move o coração de Deus chama fé. Fé.
Não é que é proibido você chorar, não. Mas o seu choro não vai mover o coração de Deus. O que move o coração de Deus é fé. É você chegar diante dele crendo que ele existe. É do seu jeito, mas é crendo que ele existe. Entende? Queridos, quando eu, antes de me converter, Deus me ouviu. Teve uma época da minha vida que nós morávamos fora, e a minha esposa já congregava e eu não ia à igreja. Eu ia à porta da igreja, deixava ela entrava na igreja e eu voltava para casa, porque eu tinha um trabalho em casa e eu trabalhava até tarde. E eu voltava para casa, ia trabalhar, falava, quando terminar você me liga. E ela me ligava e eu ia lá, pegava ela e voltava para casa, mas eu não entrava na igreja. Conhecia algumas pessoas da igreja, mas eu não entrava na igreja. Sabe por quê? Porque eu me sentia indigno. Eu falava, quando eu melhorar, eu vou para a igreja. Quando eu me arrumar, quando eu organizar a minha vida, eu vou para a igreja. Engano de Satanás. Porque aqui que é o lugar de organizar. Aqui que é o lugar de vir quebrado, arrebentado. Aqui que é o lugar de vir cheio de capeta, cheio de demônio. É aqui que sai. Então não adianta querer essa historinha, um parente seu falar assim, não, eu ainda vou, estou me preparando, estou me arrumando. Mentira de Satanás. Mentira. Mentira. Não caia nessa. E um certo dia eu estava na casa da minha sogra, na chácara. E quando chegou lá, esses crentes doidos, que nós somos doidos mesmo, esses crentes doidos começaram a fazer uma vigília. E começaram a rodear a casa da minha sogra, e rodear, e eu falei, tão doido. Está tudo doido. Tudo doido, tudo doido. Não vou ficar no meio desse povo doido, não. Será noite. Eu peguei e saí de perto. Saí de perto, porque eu sempre fui bem resolvido. Sempre o que eu quis fazer, eu faço. Peguei e saí de perto. E fui para o escuro. Fui andar no escuro e olhava para lá e o povo está lá, marchando. Eu falei, estão ficando mais doidos. Cada hora que passa, estão ficando mais doidos. Eles intensificando e eu falando, está ficando mais doido esse povo. E aí eu fui, assim, fiquei analisando aquilo, né? Eu falei, será o que acontece quando esse povo fica nesse negócio aí? Fiquei de longe, no escuro, sozinho. E olhando, e o povo lá no claro. Eu falei, eita, estão ficando maluquinhos mesmo. Nem falar mais não estão conseguindo. Aí nisso, o povo falava um negócio de monte. Quem já ouviu falar? Orar de monte, né? Tá. O povo falava negócio de monte, falava negócio de monte. Monte. E aí eu olhei, tinha um monte de brita, aquelas pedrinhas que fazem para fazer concreto. Que estava uma reforma lá. E eu peguei e subi nesse monte de brita. E olhando para aquele povo. Aí eu fiquei olhando para o céu. E eu tinha algumas questões para resolver lá no Tocantins, que a gente morava lá. E eu peguei e falei com Deus. Falei assim, se o Senhor existe mesmo, se é esse Deus desse povo doido que anda aí falando e anda aí para um lado e para o outro, então o Senhor vai falar comigo. E outra coisa, Deus gosta de desafio, viu? Só buscando para você. Eu falei assim, eu vou ficar aqui. Em cima desse morro que o povo fala que é monte, não é no monte que ora, não é no monte. Então tá bom, então vou ficar aqui nesse monte de brita. Um monte desse tamanho. Aí sentei e falei, só saio daqui quando eu ouvir a sua voz. E pronto, não fiquei orando, não sabia orar, não sabia nada. Porque foi rindo do povo lá. Pronto. E isso foi passando das horas, chegou 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu em cima desse monte, desafio é desafio. Acabou a vigília, o povo cansou, brincadeira. E aí o povo começou a me procurar. Onde está o Aguinaldo? Onde está o Aguinaldo? Ia num quarto, ia em outro, e eu lá morrendo de rir, que eu estava lá em cima do monte, o povo me procurando lá. Quando foi quase 4 horas da manhã, eu ouvi audivelmente a voz do Senhor. Me falando sobre a situação que eu tinha lá no Tocantins. E como seria resolvida. Uma situação que eu tinha lá, queridos, eu fazia faculdade de odontologia. E eu tinha uma situação para resolver, eu tinha mais de
6 meses de atraso de uma faculdade de odontologia que não é barato. E eu não tinha dinheiro para pagar. E eu tinha 3 meses que eu estava com uma moto para vender, para pagar, e não vendia de jeito nenhum. A moto novinha, tinha 12 quilômetros só, e não conseguia vender. E bem abaixo do preço, só para pagar a faculdade, e não conseguia vender. E o Senhor falou para mim assim, que quando eu chegasse lá, em 15 dias, eu ia resolver toda essa situação. E eu não falei para ele que ele tinha que falar sobre essa situação. Só falei com ele que eu queria ouvir a voz dele. E ele falou. E aí eu peguei essa palavra para mim, e eu criei nessa palavra, daquele jeito de quem é ímpio. Crê e vai esperar para ver o que vai acontecer. Mas Deus, Ele é tão misericordioso para nos alcançar, que aquele momento ali de querer chegar e querer passar os 15 dias para ver o que vai acontecer, Ele não se importou. Ele honrou a palavra dele, sabe por quê? Porque Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância. Deus não gosta de crente desconfiado. Deus não gosta de crente que fica duvidando de tudo, porque a palavra não se cumpre. Mas quem não conhece a palavra se cumpre só porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Enquanto não chegou luz para a sua vida, Deus te trata como um bebezinho. Agora, depois que chegou luz, ande segundo o que chegou na sua vida. Se chegou uma fé na sua vida avançada, então ande segundo essa fé. Não queira retroceder não, que aí Deus não ouve não. Porque Deus é só para frente, é avançar, é mais e mais. E aí quando chegou lá, a situação aconteceu da mesma forma que Deus falou. Mas eu não quero falar sobre a situação, eu quero te falar que Deus te ouve. Eu quero te falar que quando você entende que Deus é o seu Deus, que Deus é o seu Pai, e que Ele quer te ouvir, da forma que você falar, Ele vai te ouvir. E se você crer no seu coração, aquilo que se diz será feito. Da mesma forma que nós lemos, se crerdes, será convosco. Se você olhar para um monte, esse monte pode ser algo que está acontecendo na sua vida, queridos, nós estamos quase acabando o ano. Mas eu quero te falar que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque Deus está fora do tempo. Deus não tem nada a ver com o nosso tempo. Deus, em um sopro, Ele pode fazer um exército se levantar para lutar as suas guerras. Então não precisa de tempo, não precisa de tanto tempo. Aquela mulher tinha 12 anos de fluxo de sangue. Já tinham procurado todos os médicos, já tinham feito de tudo. Mas quando ela creu, e quando veio a palavra como uma revelação para a vida dela, ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela se levantou com autoridade e falou: se eu apenas tocar. Ela não falou, ele vai tocar. Ela não falou, eu vou chegar e ele vai orar. Ela não falou, eu vou esperar ele passar. Não, ela teve atitude correspondente. Porque toda fé, quando ela vem com ímpeto dentro de nós, primeira coisa que você vai fazer é declarar a palavra. A partir do momento que você declarar a palavra, você está tão cheio, acreditando tanto que aquilo vai acontecer, que você começa a dar passos de fé para acontecer. Então a fé, ela fala, a fé, ela age, e a fé, ela recebe. A fé fala, a fé age e a fé recebe. Você nunca mais vai esquecer disso. A fé fala, a fé age e a fé recebe. E a palavra receber para a fé, no grego, ela diz lambano, que significa eu pego, eu agarro, eu seguro e eu não solto mais. Então quando você recebe, você pega, levante sua mão e pegue. Pegue pelos olhos da fé. O que é que você tem falado para Deus? O que é que você está precisando? Qual é a situação que está querendo te sucumbir? Agora você vai profetizar sobre essa situação. Senhor, eu declaro que essa situação será mudada agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu pego, eu agarro e eu não solto mais. E eu vou andar segundo aquilo que eu estou declarando agora sobre
à situação que está tentando me sucumbir, seja ela de que ordem for. Não sei, queridos, o que está acontecendo na sua vida, não sei se você está com algum diagnóstico de enfermidade, não sei se a situação financeira da sua vida, da sua família, da sua empresa está ruim, não sei se Deus te falou algo para este ano, que é o ano de multiplicação da colheita. É isso, pastor? De multiplicação da colheita, né? Isso, transbordante colheita. Há uma transbordante colheita neste ano. O ano ainda tem 2 meses, estamos no dia 2, queridos, e você precisa entender, para Deus é um sopro. Para Deus, Ele pode soprar agora, e pode estar acontecendo na sua vida, e agora o que você está precisando. Você não vai sair daqui da forma que você chegou, assim como eu falei, porque você vai receber, você vai agarrar, você vai segurar, você vai dar passos de fé, e do jeito que você declarar, é o poder de Deus na sua vida, e dessa forma vai acontecer. Satanás não tem poder de reter o que é seu. Ele não tem poder de reter o que é seu. A palavra ela continua falando: eita, profetizei, da mesma forma que ele profetizou, da mesma forma que ele olhou para aqueles ossos secos, e ele falou assim: ei, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele começou a ouvir ruídos, e esses ruídos eram ossos se batendo em outros ossos, cada osso procurando o seu osso. Você já imaginou isso? Que incrível! Cada osso procurando o seu osso, e os ossos foram se encaixando, e foram vindo tendões, e foram criando carne sobre eles, mas faltava algo, e quando faltou algo, que estava aquele exército de pé, mas ele falou assim para o Espírito: e agora, o que eu faço? E o Senhor falou para ele: ei, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito, profetiza ao Espírito. Sabe por que ele fala profetiza ao Espírito? Porque você tem poder de profetizar sobre o Espírito. Espírito de vida, assopre agora. Espírito de vida, vem agora. E o Espírito veio dos 4 cantos e começou a soprar sobre aqueles ossos, e começaram a se colocar de pé, e começaram a viver um exército muito numeroso, assim como o Senhor havia dito. Você pode dar um glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Aleluia, 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 queridos. Tudo que eu quero na minha vida eu profetizo, tudo que eu quero na minha vida eu abro a minha boca, tudo que está acontecendo que não vem de Deus eu declaro, seca desde a raiz, seca desde a raiz. Aleluia, estou terminando, vou só contar um testemunho que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe teve um câncer e minha mãe me ligou, minha irmã me ligou, falando que a minha mãe tinha tido um diagnóstico de câncer naquele momento. E eu peguei e falei para ela assim: não, ela não vai ter esse câncer, passa o telefone para ela. E ela passou o telefone para minha mãe. Eu falei assim: coloca o telefone na sua orelha agora, e eu vou orar agora, e esse câncer vai secar agora. Eu peguei e chamei minha esposa, nós estávamos em casa na hora do almoço, falei: vamos orar e declarar todo o câncer saindo da vida da minha mãe agora. E oramos, e ela já estava com o diagnóstico, e o médico pediu um exame para ver qual tipo de tratamento que ia fazer, se era cirúrgico, se era quimioterapia, radioterapia, como que ia proceder o tratamento, porque já era um diagnóstico de câncer. E eu orei por ela, e eu falei para ela, falei: faz o exame e vai para casa. Aí ela foi, ela morava numa chácara. E aí nós fomos lá no final de semana, o resultado do exame ia sair na próxima quinta, e ela ia levar o médico para saber começar o tratamento. E aí ela estava aqui, tipo, eu vi ela aqui meio aflita, eu vi ela meio aflita assim, sabe? Tipo, andando meio que atrás de mim. A gente foi na chácara, porque ela mora na chácara, e eu percebia ela toda hora, tipo, vindo para o meu lado, andando atrás de mim, e eu percebi. Eu falei assim: eu vou matar ela na unha, deixa ela aí. E fiquei no sábado na chácara, no domingo na chácara, e não orei por ela. Quando chegou na hora de ir embora, ela chegou assim para mim, assim, quase que implorando para eu orar por ela. Aí eu sabia, era um câncer na frontal. Eu peguei esse dedo aqui, ó,
Eu quase enterrei esse dedo na testa dela. Da minha mãe. Eu peguei e coloquei o dedo assim, ó. Da minha digital. Falei, sai agora! Em nome de Jesus. Seca desde a raiz. Em nome de Jesus. Pronto, está curada. Falei, vai levar o resultado. Vai pegar o resultado e levar ela no médico. Ela pegou e levou. Na quinta-feira ela me ligou. Ela falou assim, a minha irmã me ligou, né? E falou assim, ela quase namorou com o médico. Porque o médico olhava para um exame e estava o câncer. Olhava para o outro, não estava o câncer. Olhava para um, semana passada estava o câncer. Olhava para o outro agora, não tinha nada, estava limpinho. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê, queridos? Eu sei quem eu sou. Aonde eu chegar, coisas, pessoas e situações são transformadas. Aonde eu chegar, é uma declaração, e você tem que fazer essa declaração sobre a sua vida. Aonde você chegar, a luz chegou. Aonde você pisar, o poder de Deus chegou. Coisas, pessoas e situações serão transformadas. Nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. A palavra é viva. Ela tem que se cumprir na minha vida e na sua vida, porque senão você está brincando de crente. Ela tem que se cumprir. Em nome de Jesus. Levante-se, por favor. Aleluia. 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 Eu quero terminar te falando que Deus, lá em Gênesis 1, quando Deus chegou e olhou a terra, a palavra de Deus, ela menciona que ele olhou a terra e a terra estava sem forma e vazia, ok? A terra estava sem forma e vazia. E Deus olhou e disse, haja luz, e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Tudo o que ele foi falando foi acontecendo. Agora, o que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida agora, para que você nunca mais esqueça. Deus não falou a situação. Ele viu que a terra estava sem forma e vazia. Ele não falou que a terra estava sem forma e vazia. Ele viu que a terra estava sem forma e vazia, mas ele deu ordem ao que estava um caos. Ele deu ordem, ele falou, haja luz. E houve luz. Ele não falou, eita, a terra está sem forma e vazia, vou ver o que eu faço. A terra está sem forma e vazia, eu vou ter que profetizar aqui que haja luz. Não, Deus não falou o que ele estava vendo, Deus falou o que ele queria ver. Fé, ela fala o que quer ver. Fé, ela fala o que você quer, ela não fala o que está acontecendo. A fé, ela profetiza o que você quer. A fé, ela chama à existência as coisas que não existem para passar a acontecer. Tudo aquilo que você chamar à existência vai acontecer primeiro no reino espiritual. E você vai chamar para acontecer no natural. Você vai chamar para a sua vida. Você vai profetizar sobre a sua vida. Você vai profetizar sobre a sua família. Você vai profetizar sobre os seus negócios. E se tiver alguma enfermidade, se tiver alguma doença, ei, faz igual Jesus fez com aquela árvore, seca desde a raiz. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e aonde é o templo do Espírito Santo de Deus, não pode haver enfermidade. Aleluia.